Minha madrasta obrigou meu pai a me expulsar no meu 18º aniversário para abrir espaço para o filho dela. Eu me recusei a voltar depois de descobrir que eles roubaram dinheiro da herança da minha mãe que faleceu. Estive passando por um momento difícil com a minha família recentemente. Completei 18 anos na semana passada e infelizmente meu pai achou que era a hora certa de me expulsar. Minha mãe faleceu quando eu tinha 3 anos em um acidente infeliz. Desde então meu pai teve uma lista longa de namoradas e relacionamentos fracassados. Mesmo quando criança eu nunca o via sem uma mulher em casa. Tive uma babá para cuidar de mim durante o dia enquanto meu pai trabalhava, e sempre que ele voltava a namorada dele estaria com ele. Ele cortou os laços com a família da minha mãe após a morte dela porque não via sentido em manter contato com eles, e eu presumi que eles não queriam ser lembrados da tragédia, então eles não reivindicaram minha custódia para poderem me visitar também. Cresci apenas com meu pai, mas ele nunca pareceu muito interessado em ser um pai para mim, e passava a maior parte do tempo trabalhando ou com a namorada que estivesse com ele na época. Eu tentei muito me dar bem com ele quando era criança, mas nunca recebi amor e carinho dele e ele apenas fazia o mínimo por mim. Então aos poucos aprendi a não esperar nada, e essa foi a minha infância, solitária e triste. Mas felizmente ainda tinha meu avô para me fazer companhia. Às vezes ele me visitava com frequência e era praticamente a única família que eu tinha. Infelizmente ele não pôde me levar porque meu pai não queria abrir mão da minha custódia por algum motivo. Meu pai é frio, mas nunca cruel comigo, pelo menos não quando eu era criança, então não acho que meu avô tivesse motivos legais suficientes para tentar me tirar dele. Às vezes eu o visitava e outras vezes ele me visitava, mas meu pai se certificava muito cuidadosamente de que eu não passasse mais do que talvez 3 ou 4 dias na casa dele no caso de eu querer ficar mais tempo. Minhas visitas ao meu avô eram reguladas pelo meu pai e ainda não sei por que ele era tão meticuloso quanto a isso, mas sei que por algum motivo meu pai não estava disposto a abrir mão da minha custódia, e mesmo que ele me tratasse friamente ainda queria me manter por perto, o que ainda não faz sentido para mim. Conforme fui crescendo comecei a me rebelar porque queria passar mais tempo na casa do meu avô em comparação com a do meu pai. Obviamente era porque meu avô me mostrava mais amor e carinho e parecia realmente se importar comigo além do básico. Meu pai não estava disposto a me deixar, e mesmo quando eu mencionava como meu avô me tratava infinitamente melhor do que ele, meu pai ainda dizia que no final das contas ele é meu pai e o que ele diz vai. Meu avô tentou várias vezes fazer meu pai me tratar como seu próprio filho, mas nada mudou. Ele também não me deixou sair e morar com meu avô. Então mesmo na adolescência eu tive que continuar morando com meu pai, que foi praticamente a pior fase de nosso relacionamento. E as coisas só pioraram depois que ele conheceu minha madrasta atual, Verônica. Verônica costumava ser a sobrinha de nossos vizinhos que morava com eles até que sua empresa pudesse lhe fornecer um alojamento adequado, mas então ela e meu pai começaram a sair juntos e se casaram cerca de 1 ano atrás, depois de quase 8 meses de namoro. Meu pai parecia não gostar de ter eu por perto, mas nunca fez nada a respeito até Verônica aparecer, então os dois se tornaram bastante cruéis comigo. Verônica tinha algo contra mim desde o primeiro dia e eu não fazia ideia do porquê. Não é como se eu tivesse feito algo para ela, e na verdade eu sempre tentei ser muito legal com ela, mas ela me odiava. Acho que tinha algo a ver com o fato de eu ser filho do meu pai de um casamento anterior, e ela não suportava o fato de eu ainda estar por perto porque você sabe, isso era apenas um lembrete de que meu pai já havia sido casado antes ou algo assim. Mas essa é apenas minha teoria sobre o porquê dela me odiar tanto. Talvez ela simplesmente não precisasse de um motivo para me odiar e esse era o tipo de pessoa que ela era. Eu não sei. A questão é que ela me odiava. Ponto. E minha vida piorou muito depois que ela começou a namorar meu pai. Ela fazia questão de ser o mais horrível possível comigo sempre que estávamos na mesma sala. Ela praticamente me tratava como uma empregada doméstica ou algo assim. E me fazia fazer todas as tarefas domésticas, mesmo tendo uma empregada. E meu pai nunca disse uma palavra contra isso. E não apenas isso, mas ela também fez meu pai parar de me dar dinheiro sempre que eu queria sair com meus amigos e coisas do tipo, o que nunca tinha sido um problema antes. Ela o convenceu de que eu já era grande o suficiente para conseguir um emprego de meio período e aprender a ganhar meu próprio dinheiro, então não havia necessidade de meu pai me mimar. Depois disso tive que arrumar um emprego para poder sair com as pessoas e realmente pagar as coisas, o que era uma alternativa muito mais fácil do que implorar para meu pai me tratar como um ser humano. Foi horrível porque Verônica parecia determinada a tornar minha vida um pesadelo na casa do meu pai e eu mal podia esperar pelo dia em que finalmente pudesse ir para a faculdade e sair daquele lugar. Eu contei ao meu avô sobre como estava sendo tratado na casa do meu pai depois que Verônica se mudou e ele me disse que conversaria com meu pai sobre isso e faria algo a respeito, mas as coisas nunca mudaram. Depois de um tempo desisti da esperança de que meu avô pudesse melhorar as coisas para mim porque se não tinha acontecido até então, não achava que aconteceria no futuro também. Eu desabafava com ele e ele me ouvia pacientemente, mas isso era tudo que acontecia e as coisas nunca mudavam. Depois de um tempo aceitei que teria que lidar com meu pai e Verônica até conseguir me mudar daquele lugar. Então, cerca de 1 semana atrás, no meu aniversário, eu planejava sair com meus amigos e comemorar meus 18 anos comprando algumas cervejas e tendo uma noite divertida. Eu vim economizando dinheiro há um tempo para poder gastar um pouco, mas então meu pai e Verônica decidiram que tinham notícias terríveis para me dar apenas para arruinar meu aniversário. Na manhã do meu aniversário eles me disseram que tinham algo muito importante para discutir comigo, e eu quase pensei que seria algo bom e que eles de alguma forma se lembrariam de que era meu aniversário. Por um segundo até considerei que talvez eles fossem oferecer para pagar a faculdade, mas em vez disso eles me disseram que eu precisava sair
sair de casa e encontrar outro lugar para ficar. Eles me disseram que estavam me despejando porque Verônica descobriu algumas semanas atrás que estava grávida e eles queriam usar meu quarto como um berçário para o bebê. Meu pai me disse que chegaram a essa conclusão após muita reflexão e que preferiam que eu não implorasse ou agisse de forma patética para que reconsiderassem porque isso arruinaria o mojo feliz deles. Verônica me disse que como eu era adulto agora, precisava cuidar de mim mesmo e que isso poderia ser o começo de algo ótimo. Ela tentou ao máximo parecer preocupada e esperançosa, mas tudo que eu vi foi uma cobra astuta tentando me expulsar de casa. Tentei conter o pânico que estava sentindo e decidi ser racional com eles porque sabia que chorar, espernear e gritar não me levariam a lugar nenhum com essas pessoas pois não tinham nenhuma simpatia por mim. Então disse a eles que legalmente não podiam me expulsar sem aviso prévio, e que precisavam esperar alguns meses até que eu conseguisse encontrar um lugar para mim. Honestamente, não fazia ideia do que estava falando, mas tenho quase certeza de que existe uma lei assim. Meu pai não caiu nessa no entanto, e me disse que já havia resolvido tudo com seu advogado. Ele altamente duvidava que eu tivesse dinheiro ou recursos suficientes para processá-los legalmente de qualquer maneira. O que ele estava certo, eu não tinha nenhum dos dois. Então sugere que eu poderia pagar aluguel enquanto morasse com eles. E Verônica rejeitou isso imediatamente dizendo que aluguel não era o problema e que ela simplesmente não queria lidar com pessoas desnecessárias enquanto estava grávida. Então eu precisava sair de casa de qualquer maneira para que ela pudesse ter uma gravidez tranquila. Eu estava me agarrando a qualquer esperança, mas ainda fiz uma última tentativa e perguntei ao meu pai se seria ok se eu me mudasse para o porão ou algo assim porque eu estava bastante desesperado. E meu pai ainda disse não. Ele trabalhava em um banco e tinha uma renda decente, tanto que Verônica realmente havia largado o emprego para ser uma esposa que fica em casa, então eu sabia que dinheiro não era o problema. Depois de algumas discussões percebi que não poderia mudar a mente deles e que eles queriam que eu saísse a qualquer custo. Agora que eu era adulto eles podiam me expulsar sem repercussões legais e eu não podia fazer nada a respeito, então aceitei a derrota, subi para o meu quarto para fazer minhas malas e sair. Não tinha ideia se meu avô seria capaz de me receber ou não. Um dos principais motivos pelos quais não havia me mudado com ele contra as ordens do meu pai era porque ele não estava muito financeiramente estável. Ele era professor de ciências do ensino médio, mas agora estava aposentado. Ele teve um infeliz vício em jogos de azar quando meu pai estava em seus 20 anos, o que realmente prejudicou suas economias e ele dependia muito do meu pai. Ele mal podia se sustentar, então não tinha ideia de como ele poderia me sustentar também, e foi por isso que não havia me mudado com ele antes, mas agora eu não tinha outra escolha. Para ser justo, não é como se meu avô estivesse passando fome ou algo assim, ele vivia modestamente e eu poderia me acostumar com isso, mas não queria pressioná-lo, então sem pensar muito fui para a casa do meu avô. Uma vez lá contei a ele o que meu pai havia dito. Por cerca de um ano eu vinha tentando não me preocupar com isso, mas em algum lugar no fundo eu sabia que esse dia chegaria. Também tinha que me preocupar com como pagaria a faculdade porque eu deveria começar no outono que estava a apenas alguns meses de distância. Pensar em tudo isso me deixou sobrecarregado, então comecei a chorar. Foi quando meu avô disse que já havia chegado ao limite e visto o suficiente, então era hora de fazer o que ele deveria ter feito vários anos atrás. Eu não entendia o que estava acontecendo e ele também não me disse, mas foi para outro cômodo fazer uma ligação. Tentei ouvir a porta, mas mal conseguia ouvir alguma coisa, então desisti. Depois de quase 1h30 meu avô finalmente saiu daquele quarto e me disse que eu não tinha mais com o que me preocupar e que eu poderia morar com ele agora, e que não precisaria me preocupar com a faculdade também. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ele me disse que isso não era da minha conta no momento e parecia muito chateado, então não insisti. Ele me disse para sair e aproveitar meu dia com meus amigos como eu tinha planejado porque meu 18º aniversário não era um dia para ficar em casa e choramingar. Além disso, agora que as coisas estavam bem eu não tinha com o que me preocupar, então decidi aproveitar ao máximo o meu dia, agora que meus problemas pareciam resolvidos, e saí com meus amigos. Mantive meu telefone no silencioso durante a noite caso meu pai ligasse e tivesse algo a dizer. Eu não queria deixá-lo estragar minha noite como ele tinha arruinado o resto do meu dia. Só descobri sobre as mensagens e chamadas dele quando voltei para a casa do meu avô, o que só aconteceu quase às 10 da noite. Não sei o que deu nele, mas parecia que ele tinha desenvolvido uma consciência e de repente estava me implorando para voltar. Não respondi imediatamente, esperei até a manhã seguinte para dizer que não voltaria. Não me segurei e disse a ele o motivo pelo qual não voltaria era porque ele nunca me tratou bem e agora que finalmente tinha chance de ser feliz, não iria desistir disso. Também porque Verônica era ainda pior do que ele e eu não suportava a ideia de voltar a viver com ele novamente. Ele me controlou por muito tempo, mas agora que eu era adulto eu poderia escolher onde queria morar e ele não tinha o direito de me dizer para voltar, especialmente depois de como ele e sua esposa me expulsaram apenas no dia anterior. Eu só estava preocupado por causa do meu avô, mas agora que ele concordava em me deixar morar com ele, não voltaria para meu pai sob nenhuma circunstância. Depois de enviar essas mensagens recebi apenas uma longa mensagem de volta do meu pai e era uma mensagem bastante triste também. Ele me disse que pensou sobre as coisas em particular e encontrou um álbum de fotos antigo meu em seu escritório, o que apenas o lembrou de todas as promessas que ele fez à minha mãe, e parecia que ele estava decepcionando ela agora ao colocar Verônica e um novo bebê acima de mim. Ele queria que eu lhe desse uma última chance e realmente fosse um pai melhor desta vez. Porque a notícia da nova gravidez o assustou um pouco, por isso fez tudo o que Verônica pediu sem pensar duas vezes, mas agora ele percebeu que não deveria ter me expulsado e queria desesperadamente que eu voltasse. Não respondi aquela mensagem porque sabia que ele estava tentando me manipular, mas simplesmente não entendia o que iria ganhar com isso, e ainda não entendo.
Já se passou uma semana e ele tem me mandado mensagens todos os dias, constantemente me lembrando de alguns bons momentos da minha infância e dizendo quanto sente muito pelo modo como me tratou. Inicialmente pensei que ele estava tentando me manipular, mas agora simplesmente não sei mais. Tentei falar com meu avô sobre isso, mas ele só me disse para não cair no jogo dele e parecia muito chateado com o comportamento do meu pai. Me sinto meio mal pelo meu pai porque agora ele finalmente está tentando ser legal comigo, mas não quero mais voltar e me sinto um idiota por algum motivo. A parte racional do meu cérebro sabe que isso é o certo para mim, mas uma parte de mim só quer voltar e ver o que pode ser e se meu pai vai realmente mudar ou não. Não sei porquê, mas ele está tentando ser um bom pai e me fazer voltar, mesmo sabendo que Verônica não vai gostar, mas ele está disposto a aguentar os ataques dela só para me ter de volta, e sinto que lhe devo uma segunda chance. Ontem ele me mandou uma mensagem dizendo que estava disposto até a implorar de joelhos para eu voltar se fosse preciso, e eu senti pena, mas ainda não me sentia seguro o suficiente para responder, e isso está me fazendo sentir culpado por não querer voltar para a casa do meu pai mesmo ele implorando para eu voltar. Atualização. Então, não vou voltar para a casa do meu pai e não acho que ele tenha querido dizer nada do que disse. Descobri que a razão pela qual meu pai está me implorando para voltar não tem nada a ver comigo, mas mais com seu estilo de vida e mantê-lo, se é que me entende. Sentei meu avô e contei a ele tudo sobre como meu pai estava me implorando para voltar e ainda assim eu não queria ir, e estava me sentindo um ser humano horrível e muito culpado por isso. Tentei falar com ele sobre isso antes, mas ele só me disse para não cair nessa e deixou por isso mesmo. Desta vez senti que precisava tirar tudo isso do meu sistema, mesmo que ele não fosse de nenhuma ajuda. Depois de ouvir tudo, meu avô ficou muito sério e me disse que não podia falar comigo sobre isso, mas sentia que finalmente era hora de eu saber. Então me disse que desde que eu era criança meu pai não precisava pagar por nada relacionado a mim, e que tudo era a família da minha mãe contribuindo e financiando minha criação. E agora que fui expulso da casa do meu pai, meu avô falou com a família da minha mãe e contou a eles sobre como eu estava sendo tratado, o que os levou a decidir que eu, agora deveria morar com meu avô. Eles estavam bem bravos com ele também por permitir que isso acontecesse por tantos anos e nunca dizer uma palavra sobre isso, mas agora eles insistiram que eu viva com meu avô. Meu pai não sabia de nada disso e descobriu apenas alguns dias atrás depois que me expulsou e meu avô contou a ele sobre isso. Meu avô era a ponte entre a família da minha mãe e meu pai, e passava o dinheiro para ele que minha família materna enviava. Meu pai sempre assumiu que era meu avô quem financiava tudo, e meu avô nunca corrigiu isso porque sabia que meu pai não gostava do lado da minha mãe e não aceitaria dinheiro deles, o que por sua vez afetaria a mim já que meu pai nunca estava disposto a gastar dinheiro comigo. Então ele manteve isso em segredo e fingiu que estava dando dinheiro para meu pai me criar, e a família da minha mãe era bastante rica, então eram quantias enormes de dinheiro, o que provavelmente explica por que eu fui para uma escola particular por tanto tempo, porque meu pai nunca teria querido gastar dinheiro assim comigo. Mas infelizmente depois que meu pai se casou com Verônica ele começou a guardar esses fundos de mim e me obrigou a conseguir um emprego só para poder pagar coisas básicas como sair de vez em quando e comprar roupas e sapatos novos que eu precisava desesperadamente porque tinha superado os anteriores. Quer dizer, eu sei que não é exatamente como se ele estivesse me privando de comida ou algo assim, mas ainda me sentia bastante mal. Meu avô ainda não disse nada para o lado da minha mãe porque estava com medo das consequências e não sabia o que eles teriam a dizer sobre isso. Então ele apenas manteve tudo em silêncio, mas uma vez que fui expulso ele percebeu que tinha que falar por mim e finalmente contou a eles a verdade. Fiquei bravo com meu avô por nunca ter me contado nada disso, mas então ele me disse que não tinha opção porque a família da minha mãe queria que isso fosse um segredo. Aparentemente eles não queriam que eu soubesse que eram eles que estavam pagando por tudo porque então eu provavelmente quereria conhecê-los, e eles não queriam me encontrar. Não porque não gostassem de mim, mas apenas porque disseram que eu me pareço muito com minha mãe e eles simplesmente não conseguiam se trazer a fazer isso. Então foi mais uma razão emocional do que prática que impediu meu avô de me contar qualquer coisa. Eu fiquei um pouco bravo com ele por nunca ter se manifestado e contado a eles como meu pai e Verônica estavam me tratando também, mas ele disse que estava com medo de que se falasse sobre isso a família da minha mãe interviesse e me tirasse deles. E então ele nunca mais me veria novamente. Era um medo irracional, mas ele ainda estava com medo disso. Conversamos sobre as coisas e tenho que admitir que ainda estou tentando processar muita coisa, mas pelo menos agora sei a verdade e definitivamente não vou cair na manipulação do meu pai porque ele só está tentando me ter de volta para que a família da minha mãe continue enviando dinheiro para ele e ele possa usá-lo em seu benefício. Eu sabia que o novo comportamento dele era bom demais para ser verdade, então não estou muito chateado com nada disso. Bloqueei meu pai depois de descobrir a verdade sobre por que ele estava tão desesperado para que eu voltasse. Já se passaram alguns dias desde então, e como ele não pode entrar em contato comigo ele começou a usar o número da Verônica para me mandar mensagens, e até ela me ligou para dizer que eu estava sendo horrível com meu pai. Eu não tinha o número dela salvo, então acabei atendendo a ligação assim que eu vi a voz dela do outro lado. Eu queria desligar, mas a curiosidade foi mais forte e eu fiquei ouvindo enquanto ela fingia que estava chorando e me dizia entre soluços falsos que meu pai estava muito chateado e que ela não podia vê-lo assim, especialmente na condição em que ela estava, como se tivesse uma doença ou algo assim. Eu disse a ela que não estava interessado em falar com ela, e então ela passou o telefone para o meu pai que estava prestes a dizer alguma coisa, mas o interrompi e disse que ele podia parar com essa encenação porque eu sabia a verdade e não ia cair nessa. Ele disse que não sabia do que eu estava falando, então eu disse a ele que talvez a família da minha mãe pudesse explicar melhor, e então desliguei e bloqueei também o número da Verônica. Foi bem satisfatório dar o troco neles e meu avô acha que lidei bem com a situação.
Em outras notícias, falei com meu avô e disse a ele que realmente queria conhecer a família da minha mãe, mesmo sabendo que eles não queriam que eu os conhecesse porque era difícil para eles me ver, mas eu precisava ver essas pessoas e agradecê-las por tudo que fizeram por mim. Foi um pouco difícil, mas meu avô finalmente conseguiu convencê-los a voar até aqui e me conhecer pela primeira vez. Eu já tinha visto fotos da família da minha mãe, seus pais e seu irmão mais velho, mas acho que conhecê-los pessoalmente será muito diferente. Não sei o que esperar, e ainda faltam alguns dias antes de eu ter que encontrá-los, mas estou animado e sei que aconteça o que acontecer, eles vão me amar. E mesmo que seja a primeira vez que os veja pessoalmente, sei que também vou amá-los. Atualização 2. Estou voltando do meu primeiro encontro com a família da minha mãe e estou feliz em dizer que correu bem. Meu avô estava lá comigo em cada passo do caminho, e estou feliz por isso porque estava bastante nervoso. Meus outros avós também eram pessoas adoráveis, e meu tio na verdade era exatamente como eu, só que muito mais velho. Todos nós choramos um pouco quando nos vimos, o que foi bastante constrangedor para os outros clientes do restaurante verem, mas não nos importamos. Estávamos tão felizes em nos conhecer, e uma vez que superamos a parte emocional do encontro, eles começaram a me perguntar sobre minha vida e interesses, e eu contei tudo, e eles realmente pareciam interessados e se importavam comigo. Eles também me disseram que eu não precisava me preocupar com o dinheiro da faculdade porque eles tinham tudo planejado. Nos divertimos muito no geral e vamos nos encontrar mais algumas vezes antes de eles voltarem para casa na próxima semana. Eles prometeram que vamos nos encontrar todos os meses e eles vão me fazer voar até eles ou eles virão até mim. Mas com certeza vamos nos encontrar todos os meses. Estou realmente feliz com isso. Próximo relato. Meu marido mudou repentinamente para melhor há 2 anos, mas ninguém compartilha das minhas preocupações sobre o quão estranho é ele ter se tornado uma pessoa completamente diferente da noite para o dia. Quando me casei com meu marido sabia que ele era um amante de videogames um pouco preguiçoso e acima do peso, mas ainda assim o amava por seu coração caloroso e personalidade amável. Ele detestava exercícios, permanecia em uma posição baixa na carreira por colocar um esforço mínimo, e nossa conexão se dava mais em atividades como assistir filmes em casa do que sair. Há 2 anos ele foi acampar com amigos e experimentou cogumelos. Ele nunca tinha usado substâncias antes, e se tivesse me consultado eu teria dito que era uma péssima ideia. Quando voltou parecia que algo o tinha transformado, ele mudou completamente de interesses, nunca mais jogou videogames e começou a correr, ler livros, algo que nunca tinha feito antes, e adotou vários outros hobbies aleatórios. Ele se tornou vegetariano, apesar de antes preferir carne e batatas. Trabalhou mais duro no emprego, fez um programa de pós-graduação acelerado e passou a ganhar muito mais dinheiro. Mal o reconheço, nosso casamento continua bom, ainda o amo, e ele me motivou a melhorar nos últimos 2 anos, mas não posso deixar de me perguntar se aquelas substâncias afetaram sua mente. Isso poderia ser perigoso? Estou realmente preocupada. Sei que as pessoas mudam, mas parece que tudo que restou dele é seu coração caloroso. Ninguém compartilha das minhas preocupações porque todas as suas mudanças foram positivas, mas ele está tão diferente que talvez precisemos de aconselhamento matrimonial para eu me adaptar. Edição. Acho que é necessário um contexto adicional. Essa mudança de personalidade exigiu mais do que me adaptar ao meu marido se tornando uma nova pessoa. Nossas vidas são muito diferentes agora. Antes víamos nossos amigos uma vez por semana e ficávamos em casa. Agora somos extremamente sociais, e para ter uma ideia dos nossos hábitos de exercício, adotamos um Border Collie de alta energia que se exercita conforme recomendado pelo veterinário. Fui pego em um redemoinho de mudanças que não esperava, e é muito para processar, mas não me entendam mal, estou orgulhosa do meu marido. Postei aqui para ter uma perspectiva externa e recebi muitos conselhos para pesquisar sobre psicodélicos. Estou em processo de encontrar fontes de informação que considero imparciais e estou investigando. Continuo achando que qualquer pessoa ficaria preocupada se seu marido voltasse de uma viagem de acampamento com uma personalidade diferente e mudasse completamente seu estilo de vida, mas estou me acalmando a respeito. Acho que agora tenho perspectiva suficiente para abordar isso com meu marido. Já conversamos sobre isso, mas relutei em expressar minhas preocupações porque ele está indo tão bem e senti que poderia parecer crítica. É possível que eu tenha pensado nisso por tanto tempo que se tornou um problema maior para mim do que realmente é. Acho que vou sugerir que busque terapia individual por um tempo, já que centenas de pessoas apontaram que o problema é comigo e não com ele ou nosso relacionamento. Próximo relato. Karen chamou a polícia para mim no McDonald's. Para algum contexto, eu moro numa cidade predominantemente católica onde a maioria das pessoas vai à igreja regularmente. Eu, no entanto, não fui criado como católico ou religioso, então eu meio que me destaco um pouco da maioria das pessoas. Isso tudo aconteceu cerca de 2 anos atrás quando eu ainda estava no ensino médio. Meu colégio ficava perto de um McDonald's, e do outro lado da rua havia uma igreja bastante grande. Num domingo decidi pegar um lanche no meu caminho para pegar um livro para uma das minhas aulas. Era cerca de meio-dia, então a igreja acabava de encerrar e havia uma fila decentemente longa no McDonald's.
Eu tinha esperado na fila por cerca de 5 minutos quando uma mulher se aproximou e começou a conversar comigo. Foi uma conversa bastante normal, mas então ela perguntou por que não tinha me visto naquela manhã. Fiquei confuso pois nunca tinha falado com essa mulher antes. Ela me disse que aquele McDonald's pertencia à igreja, o que não era verdade. Eu calmamente expliquei que não frequentava a igreja sobre a qual ela estava falando. Ela me deu um olhar confuso e murmurou algo antes de se afastar. Avançando para terça-feira, eu estava novamente naquele McDonald's pegando algo para almoçar quando a mesma senhora se aproximou e começou a me repreender por estar naquele McDonald's. Eu pensei que tinha te dito que este McDonald's é só para os frequentadores da igreja. Sim, mas é só um McDonald's. Qualquer um pode entrar aqui se quiser. Não, este McDonald's não é para quem não frequenta a igreja. Mas o próximo McDonald's fica a uns 5 quilômetros daqui. Ela continuou a gritar comigo na frente de todos. Eu estava prestes a ir embora e pegar algo para comer na minha escola. Então ela soltou a bomba Karen. Se você não sair agora, vou chamar a polícia. Decidi naquele momento ficar parado e deixar ela chamar a polícia. Cerca de 10 minutos depois 2 policiais apareceram. A Karen disse a eles que eu estava desrespeitando ela, desrespeitando Deus e desrespeitando a igreja. Eu disse a eles que era apenas um adolescente com fome tentando pegar meu almoço, mas os policiais ficaram do lado dela e ligaram para meus pais e para minha escola. Meu super incrível vice-diretor apareceu e perguntou por que tinha recebido uma ligação da polícia sobre um de seus alunos. Os policiais contaram a ele o que estava acontecendo. Meu vice-diretor me perguntou se era verdade e eu disse a ele que estava apenas tentando pegar algo para comer. Meu vice-diretor perguntou aos policiais quais leis eu tinha quebrado e eles responderam com algo sem sentido sobre assédio ou algo do tipo. Meus pais foram chamados e minha mãe disse aos policiais para irem embora e que eu não tinha feito nada de errado, mas a Karen continuava insistindo que eu tinha assediado. Então um dos funcionários interveio. Eventualmente os policiais foram embora e meus pais também. Peguei meu almoço e meu vice-diretor me levou de volta para a escola. Nunca mais encontrei aquela senhora, mas fiz questão de almoçar naquele McDonald's sempre que pude.